Olá, eu sou a professora Estela. Vou trabalhar com vocês nesse trimestre a disciplina de contabilidade aplicada ao setor público. Então, vocês que são do curso de Ciências Contábeis estão estudando, né, as disciplinas específicas, essa é uma delas, onde a gente aprofunda o estudo da contabilidade aplicada à área pública, né, ao setor público. Temos uma ampla possibilidade de trabalho, de atuação na área pública por meio dos concursos públicos. Então, todas as prefeituras no estado, no governo federal, nos órgãos, né, nos diferentes espaços, têm vagas para contadores e contadoras, né? Então, como contador, na área de controles, né, nos controles internos, nas câmaras legislativas, né, nos tribunais, tem vários espaços aí nas tesourarias, né, de atuação na área pública. Então, eu organizei esse trimestre a nossa disciplina em 5 unidades. Em cada unidade, vocês terão o e-book, né, o livro-texto, as unidades do livro que vamos estudar na unidade da disciplina, um vídeo como este, né, explicando aí, conversando com você sobre o conteúdo, e slides que resumem, né, o conteúdo que estamos estudando. Nós também vamos ter questionários e uma atividade um pouco mais extensa, aí, uma atividade avaliativa. Então, essa primeira parte dos questionários e atividades, elas totalizam 100 pontos. E a nossa avaliação, a última avaliação lá em agosto, né, sistematização final, que vocês fazem de forma presencial, também com 100 pontos. Então, nesse novo sistema de avaliação. Temos o plano de ensino, que tem todas essas informações de conteúdos, né, metodologia, um resumo do cronograma, tem as informações sobre avaliação, tudo constam no nosso plano de ensino. Muito importante sempre vocês acessarem, olharem, né, para saber de que forma a disciplina está se organizando. Nós também temos o cronograma, aí sim, mais completinho, com todas as datas, materiais para leitura. Eu também sempre gosto de colocar alguns links de livros, né, de e-books da minha biblioteca, que vocês complementam aí o que nós estamos estudando, o que nós estamos vendo em cada unidade, tá? A gente sempre tem também os fóruns de discussão, então fico à disposição, perguntem, interajam, né? É muito interessante quando vocês questionam ou colocam suas experiências, né? É importante para a gente aí avançar no aprendizado da disciplina de contabilidade aplicada ao setor público. Então, nesta primeira unidade, eu vou colocar a minha tela, apresentar. Nós vamos ver essa parte inicial da contabilidade. Deixa eu reposicionar aqui meus slides. Então, a gente tem aí o inicial, né, nessa unidade 1, as noções de administração pública, né, do que se trata, o que envolve, né, o que está presente aí na administração pública. Então, se a gente olhar para o Estado, né, e Estado não pensando o Rio Grande do Sul, mas pensar o Estado enquanto área pública, tem como finalidade básica a segurança com o objetivo de manter a ordem política, econômica e social. E o desenvolvimento, com o objetivo de promover o bem comum. Então, quando a gente pensa em governo, a gente sempre relaciona nós, contadores, com a questão dos tributos aos impostos. Então, se a gente olhar para uma empresa, o que representa o tributo, o imposto? Representa uma despesa. E se a gente olhar para a área pública, vamos supor que vocês estejam trabalhando dentro de uma prefeitura, ou lá na Secretaria da Fazenda do governo estadual, o que representa o imposto? Uma receita. Tá? Então, a área pública enxerga, né, toda a parte de tributos como a sua fonte de receitas para dar conta de atender os seus objetivos. Então, a gente quer escola,
segurança pública, rodovias, né, a saúde, atendimento médico, hospitalar, tudo isso tem custos, tem despesas, né, e nós vamos ver como que lá na administração pública, na gestão pública, a contabilidade interage, né, com os gestores para trazer informações para a tomada de decisão. Então, quando a gente olha o Estado, a gente vê essas três estruturas, três funções. A função normativa, que são as normas, as leis, né? Tudo isso vem do poder legislativo, municipal, estadual e federal. A função executiva, todos os prefeitos, governadores e presidente. E todos os seus assessores, né? Secretários de Estado, secretários do município, ministros, né? Então, função executiva. E a jurisdicional é o poder judiciário, todos os tribunais, né, que nós temos aí. Então, o Estado é um conjunto de regras, pessoas e organizações que se destacam da sociedade com o propósito de organizar. Tentem fazer o exercício e pensar se nós tivéssemos, por exemplo, eu estou em Juí, né? Se nós tivéssemos, não tivéssemos um prefeito, secretários, uma Câmara de Vereadores para gerenciar o município, como que ficaria isso, né? Então, é difícil de imaginar, né? Então, quem que controlaria o dinheiro? Quem que iria fazer as compras? Quem que iria pagar os funcionários, né? Quem eles seriam vinculados? Então, é difícil pensar da forma como nós estamos hoje, uma organização que temos hoje diferente, né? Então, dessa forma, o Estado tem como objetivo satisfazer as necessidades da sociedade e proporcionar um bem comum. Tá? Então, esse é o grande objetivo aí do Estado. Eu falo sempre no sentido da lei, do que está lá normatizado, do que está na nossa Constituição Federal. Claro que a gente sabe que tem distorções, que temos problemas na gestão pública, tem muitas questões, mas aqui a gente vai trabalhar sempre no sentido do que está previsto em lei e o nosso papel enquanto contadores. Então, o governo diz respeito à autoridade e ao poder de direção para conduzir os rumos do Estado. Então, a gente tem um presidente para conduzir os rumos do país, a gente tem um governador para conduzir os rumos do Estado, e a gente tem um prefeito para conduzir o município. Então, a administração pública diz respeito, né, corresponde a toda a estrutura que o governante tem. Então, a prefeitura que ele tem, quem são os seus secretários, quem são os seus colaboradores, né? Se tem, quantas escolas tem, se tem UPA, hospital público, tudo isso, né, está à disposição da administração pública. Então, toda essa estrutura que o governante dispõe para operacionalizar as suas decisões com a finalidade de prestar serviços públicos, fiscalizar e exercer as devidas funções de soberania. E aí, a gente tem lá na Constituição Federal, ela separa a administração direta e a administração indireta. Então, o que é a administração direta? São todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Bem no sentido direto, tá? Então, Silva, né, complementa o entendimento e afirma que, além dos poderes, a administração direta é constituída pelas funções essenciais da justiça, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Tá? Então, também compõe aí a administração direta. Tá? Está aí presente, ó, o presidente no executivo, presidente da República, governadores e prefeitos. No legislativo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas, câmaras municipais e os tribunais de contas. Tribunais de contas está no lugar errado, né? Não é no legislativo, é lá no judiciário. Desculpa aí no elaborar o quadro. Então, aí todos o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, tribunais regionais, Tribunal Superior do Trabalho, né? Todos estes aí no judiciário. E as funções essenciais da justiça, como o Ministério Público, Advocacia e Defensoria. O que está na administração indireta ou descentralizada?
O Koahama, que é um dos autores que a gente mais utiliza, tem nos links também no cronograma para alguns capítulos para vocês lerem, né? Ele diz que aquela atividade administrativa caracterizada como serviço público ou de interesse público, transferida ou deslocada do Estado para outra entidade por ele criada ou cuja criação é por ele autorizada. Então, a atividade pública é exercida por outras pessoas, mas também com o fim de atender o Estado. Então, fazem parte da administração indireta as autarquias, as fundações, as empresas estatais, sendo que estas últimas podem ser empresas públicas ou sociedades de economia mista. Por exemplo, Petrobras, a gente tem boa parte dos acionistas, né, da propriedade da Petrobras é do governo federal, né, mas também tem acionistas, outros acionistas, né, de fora, Banco do Brasil, da mesma forma. Né, se a gente pensar aqui em Juí, a gente tem uma autarquia que é o DEMEI, Departamento Municipal de Energia, tá? Ele está na estrutura, né, da administração pública do município, mas a sua contabilidade é separada da prefeitura, né? Tem um contador, mantém uma contabilidade. Após, é preciso consolidar, apresentar um relatório único, mas cada um mantém a sua contabilidade. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o Keynes, né? Que fala aí qual é a função do Estado. E no entendimento dele, e é um entendimento que se mantém aí ao longo dos séculos, né, do tempo que se estuda a contabilidade pública, porque ele diz que a função do Estado se divide em 3 etapas, que é a função alocativa, que é exatamente isso, é o governo olhar para os recursos que ele tem e dizer quanto eu vou aplicar em educação, quanto eu vou aplicar em saúde, quanto eu vou aplicar em segurança pública, quanto desses valores é para pagar salário, para pagar outros serviços, né, para fazer novos investimentos. Também tem a função distributiva, no sentido de distribuição de renda, e o exemplo que a gente tem aí é o Bolsa Família, né, ou Auxílio Brasil, a forma que é distribuído, né, recursos para a população de menos renda, e manter a estabilidade econômica, que é a função estabilizadora. Detalhando um pouquinho mais, então, o que é a função alocativa? Diz respeito à alocação de recurso público para oferecer bens e serviços públicos puros, mantidos pelo Estado, por meio de tributos como a segurança pública. Então, a segurança pública como um serviço, o hospital público um bem, né, entre outros. Então, todos os investimentos em infraestrutura econômica, como transporte, energia, comunicações, além de serviços de segurança, saúde e educação, todos compreendem a função alocativa. Essa é a função principal do Estado. Na distributiva, todos os programas assistenciais, desculpa, além de alguns tipos de tributações, enquadram-se na função distributiva, por promover ajustes na distribuição de renda, corrigindo as falhas do mercado. Então, o que é essa questão distributiva? Por exemplo, o imposto de renda. Então, quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Então, à medida que se paga mais, que você recebe mais, você contribui mais na redistribuição de renda, na necessidade que temos aí da população. Então, por exemplo, também vem valores que são distribuídos pelo governo federal para auxiliar na educação básica, tá? Na ampliação da renda das pessoas, né? Então, a forma distributiva. Então, a função distributiva pode ser vista quando ocorre um programa assistencial a famílias carentes que utilizam o recurso público a fim de complementar sua renda familiar. E aí sim ter melhores condições, né, ou próximas que uma família de classe média. E a última é a função estabilizadora, ela é a mais recente, né? Então, ela tem como objetivo ajustar os 4 objetivos de política fiscal, que seria manter o elevado nível de emprego, estabilidade dos preços, equilíbrio no balanço de pagamentos e uma razoável taxa de crescimento econômico. Então, o que a gente vê aí?
A intervenção do Estado, né, no sentido de estabilizar, de regular a economia. Então, do nível de emprego, né, auxiliar para melhorar o nível de emprego, a questão de manter a inflação controlada, né, o balanço de pagamentos, o que é o balanço de pagamentos? É as nossas entradas e saídas de bens, né, exportação, importação, o crescimento do PIB, né, então tudo que pode ser feito aí no sentido de equilibrar a economia. Tem um exemplo também aí que a gente usa a lei de responsabilidade fiscal, vamos começar falando dela, né? Ela foi criada e aprovada em 2000, e ela veio aí, desculpa, no sentido de responsabilizar quem está na direção do Estado, né? Tanto no governo federal, estadual ou municipal. Então, ela mantém mecanismos de controle e equilíbrio das contas públicas. Então, ela diz lá qual é o limite de gastos com o pessoal, qual é o limite de endividamento, quanto tem que ser gasto em educação, quanto tem que ser gasto em saúde. Né? Então, a lei de responsabilidade fiscal auxilia aí na estabilidade do, do poder público. E aí a gente tem alguns princípios, né, que regem a administração pública. O primeiro princípio é o princípio da legalidade, né? Então, o que diz lá no princípio que a gente considera sempre, né? Que quem está no serviço público só pode fazer o que a lei permite. Né? Está na lei, pode ser feito. Né? Não está na lei, eles não podem fazer. Né? Então, isso mostra que, além da autonomia, da vontade, né, de quem está gerenciando, a lei precisa permitir, tem que estar na lei. O princípio da impessoalidade. O que é o princípio da impessoalidade? Dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, se está na lei, não vai ser aplicado para Estela, para Maria ou para o João, vai ser aplicado para todos. Né? Então, isso é uma questão importante da administração pública. O princípio da moralidade. Então, esse princípio ultrapassa o simples cumprimento da lei. Então, pois abrange aspectos relacionados à moral, aos bons costumes, aos princípios de justiça e equidade, e a ideia comum de honestidade. Então, para além do que está na lei, isso é correto ou não é correto? Né? Então, é muito no sentido também da questão de educação, de ética, né? Que está como princípio da administração pública. O princípio da publicidade, então, está dito, né, que todos os atos praticados devem ser divulgados, então, tanto no portal da transparência, que a gente tem um espaço específico, quanto no portal da própria prefeitura, do estado, da federação, de forma que as pessoas tomem consciência ou tenham acesso ao que está sendo feito com o dinheiro público. O princípio da eficiência, então, que estabelece que as condutas e as decisões da administração pública devem buscar qualidade e produtividade. Então, tem por finalidade alcançar os melhores resultados na prestação de serviço público. E é muito isso, né? Se eu estou usando o dinheiro público para ter uma escola, eu tenho que ter a melhor escola, uma escola de qualidade. Então, a gente sabe que muitas vezes eu não tenho recurso suficiente para isso, né? Mas com os recursos que a gente tem, dimensionar as atividades, desenvolver as atividades com eficiência. Esses são os princípios, né? Então, eficiência, publicidade, moralidade, impessoalidade e legalidade. E com a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, surgiu essas três, vamos dizer assim, os três formas de controle. A gente tem o controle interno, o controle externo e o controle social. O que é o controle interno? Dentro do próprio órgão público, por exemplo, a prefeitura, a gente tem um setor de controle interno, que é responsável por essas atividades. Então, primeiro, avaliar o cumprimento das leis orçamentárias, inclusive quanto aos programas de governo e quanto às metas previstas no plano plurianual. Estou falando de questões aqui da área pública que a gente ainda não viu.
né? Então, por exemplo, uma lei orçamentária, a lei do orçamento. Então, todo ano, uma prefeitura, o estado, a federação, não pode iniciar as suas atividades do ano seguinte sem ter o orçamento aprovado. Então, vai ter o orçamento e vai dizer quanto eu pretendo arrecadar de receitas e qual é o meu limite de despesas, tá? O que é um plano plurianual? Quando um prefeito, por exemplo, vou usar um prefeito como referência, um prefeito é eleito, geralmente ele é eleito com um programa de governo. O que ele precisa fazer no primeiro ano do mandato? Então, vamos supor que esse ano aqui, né, vou usar o governo federal, que é o que está, ou o estado, vou usar o estado. Estado do Rio Grande do Sul, temos aí o nosso governador, o Leite, né, que foi eleito. O que ele vai fazer esse ano de 2023? Ele vai elaborar o seu plano plurianual, que vai ser de 4 anos, 24, 25 e 26, do seu mandato. 27, do próximo governador. Então, ele é constituído por, é um plano de longo prazo, de 4 anos, sempre 3 anos do mandato, né? Mais um ano do mandato seguinte do próximo governador. Comprovar que os recursos. Então, primeira coisa, o controle interno vai avaliar se o que está no orçamento, né, e no plano plurianual está sendo executado. Comprovar que os recursos e os bens públicos foram utilizados de acordo com a legislação. Avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão dos recursos e bens públicos. Controlar as operações de crédito, então, os empréstimos, financiamentos e tudo que a prefeitura, o Estado está para receber ou está devendo. Apoiar o controle externo no exercício de suas atividades. Então, controle interno. Então, o que ele faz, né? Qual é a alçada? Até onde ele pode ir? Então, são os limites definidos para tomar decisões em nome da entidade. Segregar funções. Então, quem faz, por exemplo, a compra não pode receber a mercadoria. Ou quem faz a compra não pode fazer o registro, né, de que recebeu essa mercadoria. Então, você divide, segrega, né, as diversas funções para evitar que a gente tenha algum desvio de conduta. Normatização interna, né? Então, todas as regras, as normas devem ser definidas aí pelo próprio controle interno ou em conjunto aí com o prefeito, com os secretários, e que as pessoas saibam, eu posso fazer isso, mas não posso fazer isso. O que eu posso fazer, eu tenho que fazer dessa maneira. Então, normatizar. E a segurança física, então, ter segurança de que, por exemplo, comprou um estoque, ele vai ficar, estoque de merenda escolar, por exemplo, ele vai ficar num espaço que não possibilite o roubo, né? E isso também envolve a parte eletrônica, que são as senhas. Quem tem acesso? Até onde cada um tem acesso? O que pode fazer com a sua senha? Então, segurança aí dos bens públicos. E o controle externo é exercido pelos tribunais de contas. Então, se faz toda a parte de controle, primeiro, de lançamentos contábeis, da contabilidade pública, o controle interno, e todas essas informações vão para o controle externo, para os tribunais de contas, para dar ciente, né, para dizer se estão corretos ou não. Então, dentro das atribuições dos tribunais de contas, está a emissão de parecer prévio relativo às contas dos chefes do Poder Executivo, o julgamento das contas daqueles que administram os recursos públicos e a realização de auditoria e de inspeções. Então, essa é uma atribuição dos tribunais de contas, que é fiscalizar mesmo o que está sendo feito pela federação, né, pelos estados e pelos municípios. Elas também fiscalizam aí os critérios, o que determina a lei de responsabilidade fiscal, tá? Também é pelo controle externo. Então, no Brasil, a gente tem 33 tribunais de contas, o Tribunal de Contas da União, 26 tribunais de contas do Estado e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. A gente tem ainda alguns tribunais em municípios, né? Então, o município de São Paulo e do Rio de Janeiro e os municípios dos estados da Bahia, Goiás e o Pará.
a lei lá determinou que não teria cada município o seu Tribunal de Contas, né? Então, tem um Tribunal de Contas do Estado. Apenas esses que já estavam instituídos permaneceram. E, fechando essa etapa dos controles, a gente tem o controle social, que é o nosso controle enquanto cidadãos. Então, ele é exercido diretamente pela sociedade. Então, eu posso fazer esse controle, né, pelo meu voto. Então, controlar o que a pessoa com quem eu elegi, que eu ajudei a eleger ou não, né, mas vamos supor que tenha elegido, o que ela está fazendo, a forma como ela está fazendo, questionando, acompanhando, né, o que está sendo feito. Também posso controlar essas ações do governo, e nós, enquanto contadores, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, acesse, divulgue, né, porque a gente tem o portal da transparência. Todas as informações do governo estão no portal da transparência, tanto do município, do estado, da federação. Então, vamos utilizar, vamos divulgar, vamos aprender muito com isso. Então, pessoal, iniciando a nossa disciplina, eu espero que vocês gostem aí do conteúdo da contabilidade pública. Ela é muito importante tanto para nós, contadores, quanto para todos os cidadãos, né? Que a partir das informações que nós construímos nos diversos espaços públicos, né? As pessoas têm acesso e podem controlar, né, como os recursos públicos estão sendo utilizados. Então, fico à disposição. Se tiverem dúvidas, questionem, utilizem o fórum, né? Perguntem. Vamos trabalhando aí em conjunto para aprender mais sobre a contabilidade aplicada ao setor público. Bem-vindos ao nosso segundo trimestre, um excelente trimestre de trabalho para todos nós.